tudo bem? Olhar D está no ar. Este é um programa que tem um oferecimento de doutora Márcia Belin Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Gabitai Salon, excelência, qualidade e estilo. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize a sua beleza com naturalidade. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos de nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal segura e ética. E Savoá, moda com conceito. A partir de agora, fique conosco, conteúdo interativo, dinâmico e de muito valor. Estamos de volta com o Olhar D e hoje nós vamos receber a linda doutora Vanessa Bock, que vai falar sobre um assunto que é delicado, que é pouco falado, mas extremamente necessário de ser abordado, e ninguém melhor do que ela para trazer essas informações. Quero começar te saudando, muito obrigada por estar conosco aqui novamente, viu? É um prazer, adoro estar aqui. Eu também adoro. Agora, doutora Vanessa, harmonização facial se fala muito, harmonização corporal também, mas tu nos traz um tema que de fato é muito pouco falado, mas tenho certeza que inquieta muita gente, que é harmonização íntima. O que é, afinal, harmonização íntima? Bom, Cris, é um assunto que inquieta e é um assunto que às vezes também não é tão falado, ainda tem um pouquinho de tabu, né? Sim. Mas a estética íntima, ela já vem há alguns anos, né, crescendo muito, tanto na preocupação dos produtos para essa região, como em resultados. Então, envelhecemos. Sim. Inevitavelmente, sim, né? Então a gente não pode desconsiderar que existe um envelhecimento íntimo e isso interfere, né, na nossa qualidade de vida. Sim. Então a mulher, ela passa por diversas transformações ao decorrer da vida, hormonais, e isso reflete em muitos aspectos, que não é só o que está ali visível para todo mundo, que é o rosto, que é a pele, que é o cabelo. E aí a gente tem o envelhecimento íntimo, né? A gente perde volume, tem a flacidez da pele, muda a cor. E para tudo isso a gente tem tratamento. Agora, antes a longevidade era 50, 60, 70 anos. Hoje nós temos aí 87 anos, né? A expectativa de vida das pessoas. Se fala que muito brevemente teremos aí 93 anos de expectativa de vida. Então, talvez há muito tempo atrás, a intimidade, né? A questão íntima, de cor, de volume, não fosse algo que as pessoas se preocupassem muito. Hoje, quando a gente pensa que uma mulher vai viver até 80, 90 anos, podendo ter uma vida sexual, um homem também, o assunto começou a ter a importância que merece, né? Eu acho que até por uma questão que a mulher também está se posicionando diferente, né? É, perfeito. A liberdade sexual da mulher traz à tona que ela vai cuidar também da sua área íntima. E não é só questão de eu esperar o envelhecimento. Às vezes eu tenho algo que me incomoda, que é uma característica que veio comigo. Exato. E eu posso melhorar isso. E aí a gente entra em vários aspectos que podem ser abordados, né? Então, a gente sabe que muitas vezes até a coloração por questões hormonais, fica uma região mais escura, me incomoda. Existem ácidos, existem substâncias injetáveis que a gente vai promover um clareamento dessa região. Mas eu gostaria de repente, que o meu canal, né, fosse mais estreito, algo do tipo. Existem técnicas para isso. Existe tratamento, porque que também é um tabu, e a gente sempre conversa sobre muitas vezes a mulher ser estigmatizada de alguma forma, até pejorativa, pelo próprio companheiro ou pelos companheiros que ela vem a ter, com relação a estreitamento, com relação também à cor, a volume, etc. Mas o estreitamento, assim, pode ser trabalhado, porque é uma coisa que muitas vezes a mulher carrega como uma vergonha, como algo que não a deixa confortável, né? Pode ser trabalhado, sim. É com fios? Existe laser, existem lasers que podem promover ali um dano controlado, com o objetivo de rejuvenescer aquela região. E também existe um fio que está para chegar no Brasil, com o objetivo de estreitar esse canal, um fio de PDO.
Então, sim, existe. E além disso, a gente também tem os bioestimuladores, que é quando a gente quer melhorar aquela pele que tá flácida, ou deixar um volume, né, recuperar os volumes. Então, tem os bioestimuladores de colágeno que podem ser aplicados. Existem hoje em dia, várias abordagens, e isso está sendo muito falado. Aí eu estava falando isso pra ti da questão da mulher, né? Sim. Porque nós mudamos o nosso comportamento, né? Sim. E queremos viver mais, mas queremos viver com qualidade. Claro, né? sem dúvida. Então, não podemos esquecer que qualidade de vida é você se sentir plena em todos os sentidos. Agora, eu fico pensando que a harmonização facial, como tu falaste, o nosso rosto todo mundo está vendo, né? Se está flácido, se está com marionete, se está com código de barras, se a toxina está vencida, se está com ruga. Agora, a área íntima, ela é mais complexa porque é algo que a pessoa vai compartilhar com quem ela escolher, mas que é tão ou mais importante até do que qualquer outra área, né? Na verdade, Cris, até vou trazer um dado que a gente estava num encontro, num workshop de profissionais da área de harmonização facial, até foi levantada essa questão. Que não é só a questão da mulher também, está sendo abordada a estética íntima do homem, né? Então, existe um dado que eu desconhecia, que me deixou bem impactada, que tem um estudo científico que aborda as tendências a suicídio de jovens, né, pré-adolescentes, que já é uma fase bem difícil, né? Nossa, complexa. Relacionadas ao tamanho do pênis. Porque hoje em dia existem abordagens de preenchimento dessa região, né? Preenchimento com materiais temporários, com ácido hialurônico. A gente estava falando sobre isso. E eu realmente fiquei impactada o quanto isso é motivo para uma depressão. Até para coisas mais graves. Então, tem um estudo científico que aponta isso como um grande motivo de jovens, adolescentes entrarem em depressão ou até tentarem suicídio. Que loucura! Porque existe, como tu falou, essa pressão que existe da mulher, existe para o homem também, né? Exato. E são coisas que têm um impacto muito grande na vida e muitas vezes não querem falar, não querem abordar o assunto, e existem tantas coisas que podem ser feitas para melhorar isso. Agora imagina, sofre bullying pelos colegas. Sofre bullying. Vai ter uma intimidade com uma menina, a menina sai relatando como é, muito como não isso, é. Muito. Agora, o que é possível fazer em questão de tamanho do órgão masculino, em calibragem, etc.? Na verdade, Cris, existem técnicas de preenchimento dessa região que se pode melhorar em relação ao tamanho, né? Porque vamos falar, é o tamanho, né? É bem como tu diz, é a comparação. Sim. É a comparação com o amigo, é a menina que fala. E isso pesa muito. Então, existem sim técnicas de preenchimento para essa região que você pode melhorar o tamanho, né? Nossa! E claro que não vai ser nada assim, nossa, né? Expressivo. Mas já dá uma melhora. Homens, se acalmem. Assim, não pensem que vão. Não pensem que, nossa, agora sim. Agora eu lembrei de uma frase de uma amiga, se Deus fez. Ela dizia, a gente falando sobre essa questão de tamanho, pra te ver como isso é um assunto que está nas rodas, né? E como isso interfere na segurança do homem. Total, na autoafirmação. Então, é uma coisa que as mulheres falam, né? Conversam. Claro que tudo um objetivo bem, assim, tranquilo, né? Mas se fala, né? Não se fala. E o homem sabe disso. E isso interfere muito até na confiança dele, na disposição dele, de se relacionar com alguém. Profissionalmente também, é uma pessoa que vai ter menos segurança, né? Exato. Vai ter mas uma autoestima mais baixa, impacta, assim, né? impacta. Agora, você carrega aquilo que tem alguma coisa que tá te incomodando, é uma pedra, ela vai te acompanhar durante o teu dia, né? Vai. Lá, de vez em quando, tu vai parar e pensar. E se vira um apelido isso, por exemplo, né? Que as pessoas às vezes têm mania de brincar, colocar um apelido, não entende a repercussão emocional que pode causar para aquela pessoa, né? Sim, agora, né, brincando ali que eu ia te falar, que a gente fala da questão do tamanho, né? Que o muito também, tudo que é os extremos, né? Sim. A gente está sempre procurando equilíbrio. Então, quando eu falei sobre a questão do preenchimento, é sempre procurando equilíbrio e não é nada muito exagerado, até porque isso é uma região delicada. Sim.
pra gente colocar um material ali, né? Claro. Então, quando eu falei assim, não se empolguem, e aí eu tava conversando com uma amiga sobre essa questão de tamanho, e ela disse, mas ela usou essa frase, eu me mato rindo. Se Deus fez, é porque cabe. Então, os homens, às vezes, querem, né, colocar esse patamar, e isso leva a questões psicológicas, interferem na vida deles. Agora, a mulher também, né, se ela tem uma questão de flacidez, também pode causar um abalo emocional de insegurança, aí se um homem comenta com o outro, o que é possível fazer, por exemplo, tu falaste sobre estreitamento, mas em questão de flacidez, de musculatura, é possível também com procedimentos assim? Quando a gente fala em musculatura, eu acho que a gente também entra numa área que a fisioterapia aborda muito bem, né? Existem sim, inclusive, tecnologias para se melhorar toda essa musculatura pélvica, né? A gente sabe que isso tem que ser feito a partir de uma certa idade, você precisa, sente a necessidade de cuidar mais, né, dessa musculatura. Certo. Mas em termos de pele, né, flacidez, tem os bioestimuladores, tem fios, a gente tem novos bioestimuladores que também vão agir na cor, então com um tratamento você consegue ter 2 resultados positivos, né? Que é melhorar a pele, melhorar volume e, ao mesmo tempo, diminuir aquele aspecto mais escuro que, com o tempo, vai ficando. Agora, esse tratamento é um tratamento que está sendo muito falado, de Jennifer Aniston, e chegou aqui com exclusividade ali no NUB, e tu está fazendo... Como é que está sendo, assim, a resposta das mulheres? Elas estão querendo muito? Elas estão ainda inibidas? Como é que tu percebe? Não, a gente está fazendo bastante esse tratamento. O que a gente tem de novidade é que ele também está sendo abordado na área íntima. Então, existe artigo científico já publicado mostrando resultados excelentes com PDRN para a região íntima. Mas ele inicialmente, a gente, claro, abordou ele muito falando da face, a gente já tinha conversado isso, mas ele também está sendo falado para a região íntima. E também outros tratamentos, como eu estava te falando do fio, né? Que a ideia do fio para estreitamento de canal é de ser algo com uma abordagem não cirúrgica, porque também você pode fazer isso cirurgicamente. Existem várias cirurgias para estéticas íntimas, né? Mas é uma abordagem não cirúrgica onde você vai conseguir fazer um estreitamento desse canal com um fio de PDA. Agora, é maravilhoso que muitas vezes esse detalhe, nós comentamos em uma outra fala que às vezes aquilo que para outra pessoa tem pouca importância, para aquela pessoa que carrega isso durante 5, 10, 15, 20, 30 anos, a incomoda, mexe com a sua estrutura física, emocional, com a sua segurança, e às vezes em um procedimento que é minimamente invasivo, né? Porque quando a gente fala em cirúrgico, a gente sempre vai estar falando mais em procedimentos bastante invasivos, um procedimento que a pessoa leva uma vida normal. Por exemplo, o laser ou o fio ou o ácido, a pessoa, quais são os cuidados em geral, assim, que ela precisa ter? Em média, ela vai ter que ter cuidados maiores nas primeiras 48 horas. Então, são procedimentos muito tranquilos, né? Há uma tendência mundial a se ir para procedimentos de rápida recuperação. Né? A gente chama que até nos Estados Unidos ele usa esse termo, que é os procedimentos de lunchtime, que tu pode fazer na hora do almoço e voltar para o trabalho, né? Então, há uma crescente de mais de 215% de crescimento de procedimentos não cirúrgicos. E há um investimento muito grande, tanto da indústria farmacêutica como das tecnologias, para que a gente consiga realmente ter resultados cada vez melhores e se evitar um procedimento cirúrgico. Nada contra o procedimento cirúrgico. Só que, querendo ou não, a gente está nessa coisa da vida muito intensa, corrida, o tempo parece muito pouco. E as pessoas não querem parar suas atividades, não querem sair do trabalho, não querem adiar compromissos em virtude de uma recuperação de um procedimento. Que às vezes pode demorar vários dias. Muitos dias. E agora, o relato das pessoas sobre dor, porque estamos falando de uma área extremamente vascularizada, sensível, né? É tudo feito com anestesia, então são muito tranquilos, muito confortável, fica confortável para o paciente. Às vezes, sim, isso acaba limitando, mas porque é uma região sensível mesmo. Mas é tudo feito com anestesia local. Ou seja, menos riscos, menos tudo. Agora, as mulheres, quando elas retornam, as mulheres e os homens também, quando retornam para consulta contigo, como é que é o relato de ter resolvido algo que as incomodava assim profundamente, né? Assim,
falando, né, a questão, acho que o maior, assim, eu já percebo quando elas entram na sala. Geralmente, quando você consegue melhorar algo que está incomodando muito alguém, ela já vem com uma roupa diferente, a maquiagem diferente, o cabelo diferente. Olha só. Porque isso é autoestima, isso é qualidade de vida. Queremos viver muito, mas queremos viver bem. Exato, né? Exato. Então, não adianta a gente ter números aí, vou viver minha expectativa, se eu viver limitado. Lógico, infeliz. E as pessoas estão nessa busca, principalmente pós-pandemia, de uma vida de viver tudo aquilo que podem viver, né? Então, a questão íntima, a gente fala sobre relações interpessoais, sobre às vezes estar num casamento e esse casamento tá indo para um fim ou para um afastamento ou em virtude de um problema que ela tá carregando. Ela não consegue às vezes externalizar. E isso vai afetando até a relação do casal. Então, é resgatar, né? É um resgate. Resgate de qualidade, de alegria, de saúde, de energia. E que maravilha que a gente tem profissionais, assim como tu, que trabalham com isso. E que bacana esse trabalho da harmonização íntima, gente. Não basta harmonizar o rostinho. Eu acho muito legal falar sobre isso, Cris, porque pouco se fala. Exatamente. As pessoas nem sabem que podem colocar fios, que podem colocar bioestimulador, que podem preencher. E que não são só as mulheres. Exato. Você que está insatisfeito aí de alguma forma. Que maravilha. Muito obrigada. Já fica aqui o convite para a gente ter mais conversas como essa, porque eu tenho certeza que para alguém ou muitos alguém, poxa, vou resolver aquele probleminha que estava me incomodando. Muito obrigada, viu, doutora Vanessa? Obrigada a você. Voltamos já já. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Conheça as delícias da nova pastelaria Delivery da região, Império do Pastel. Com cardápio variado e saboroso, temos opções de pastéis de massa artesanal para todos os gostos, desde os tradicionais de carne até a linha gourmet, como de camarão ao molho da casa. Disponível no delivery ou retirado no local. Tudo feito com ingredientes frescos e de qualidade. Império do Pastel, qualidade e preço bom. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Voltamos com o programa Olhar D e agora nós vamos receber a gastro e hepatologista Estela Mota, ela que tem trazido um conteúdo durante essas semanas extremamente enriquecedor, que está despertando muitas perguntas, muitas dúvidas, e agora ela está aqui conosco, felizmente, tenho muita alegria em recebê-la novamente. Seja muito bem-vinda, Estela. É um prazer estar aqui de novo, Cris. Igualmente. Para falar nesse assunto tão palpitante, não, muito curioso, exato. E diferente. Ele desperta nas pessoas uma certa inquietação. Muitas por terem problema
E aí elas querem resolver, outras que não têm algum problema, acham, né, que não tem algum problema e não estão nem aí. Então, como é importante esse conhecimento, esse conteúdo tão informativo que tu está nos trazendo. E aí, eu queria te convidar para nós falarmos uma pauta que cada vez mais se fala que o intestino é o segundo cérebro. Afinal, por que o intestino está sendo considerado o segundo cérebro? Funciona mais ou menos assim. O nosso cérebro é como se fosse a central elétrica. Tá. Né? Essa central elétrica, ela tem, então, uma conexão através de fios elétricos com toda a superfície do trato digestivo. Tá. E por incrível que pareça, esses fios elétricos têm uma conexão com as nossas bactérias intestinais através das células de Panê. Para te ter uma ideia, o grau de importância, Cris, foi publicado também na revista Nature. A Nature, ela tem uma divisão só sobre publicações sobre a microbiota, porque é um assunto muito palpitante e existem, assim, uma produção muito grande e crescente de estudos extremamente interessantes a respeito dessa questão. Sim. Então, eles já descobriram, por exemplo, que a depressão, né, é uma falta de certas bactérias no intestino. Então, eles conseguiram perceber que existem dois tipos de bactérias, os dialísteres e os coprococcus, que são bactérias que estão ligadas às células de Panê e elas liberam um precursor da dopamina chamada DOPAC, que vai percorrer, então, causando um estímulo elétrico de conversa neurônio a neurônio até áreas específicas do cérebro, aonde lá os neurônios cerebrais da central vão liberar a dopamina. Né? Então, essa conexão cérebro-intestino, a gente já reconhecia a importância há muito tempo. Mas esse novo eixo, o eixo cérebro-intestino-microbiota, é que veio com o advento da descoberta, então, do microbioma, dos tipos de bactérias que a gente tem nos intestinos, da relação delas com o nosso sistema nervoso central. Então, os 3 neurotransmissores principais do humor, serotonina, que é aquele nosso neurotransmissor da paz zen budista, da tranquilidade, a dopamina, que é a nossa cocaína, entre aspas, natural, que nos impulsiona a trabalhar, a ter interesse em assuntos novos, a ter motivação, a ter o apetite sexual, uma redução de interesse por comida, também é totalmente dependente das bactérias. Então, a gente imagina que mais ou menos 95% da serotonina cerebral tem origem por estímulos de bactérias intestinais desejáveis lá embaixo nas terminações nervosas dos plexos mioentéricos, neurônios que estão, então, conectando elas até o cérebro. E mais ou menos 50% da dopamina e uma boa parte da regulagem do ácido gama-aminobutírico, que é responsável mais para a nossa memória, a nossa atenção e o nosso equilíbrio. Não equilíbrio emocional, equilíbrio mesmo. Né? Então agora eu entendo porque que eu nunca consegui andar de moto, de cavalo, de bicicleta, porque eu tenho problema nas minhas bactérias intestinais desde criança, né, Cris? Agora, desde tu fez referência na nossa outra entrevista que tu tinha problemas digestivos já lá desde a tua infância, que foi inclusive o grande motivador de tu ser gastro hoje. Agora, como é que era o tratamento lá naquela época? O que a tua mãe disponibilizava? Qual era a preocupação? O que existia? O que se lançava a mão para se melhorar? Acho que como uma grande maioria dos pacientes que foram orientados pela medicina ortodoxa, né? O que era dito era que era uma criança muito nervosa, sensível emocionalmente, e que isso determinava, então, os meus sintomas digestivos funcionais. Né? Então, na verdade, não se fazia nenhum tratamento específico. Muitas pessoas eram encaminhadas a psicólogos, a psiquiatras, para que fossem tratar seus sintomas digestivos com esses profissionais. Porque a causa, entre aspas, era emocional. Cris, quer ver uma coisa muito interessante? Lembra das crianças que tinham disritmia? Eu lembro da palavra disritmia. As crianças que tinham disritmia provavelmente eram as crianças que hoje têm hiperatividade e déficit de atenção. E essas crianças, elas têm um sério problema na liberação de dopamina. Uma das doenças psiquiátricas ou neurológicas ou neuropsiquiátricas mais importantes hoje e que está com uma incidência
incidência crescente, a gente sabe que depende de bactérias intestinais que liberam dopamina, né? Então, as crianças com disritmia eram tratadas com Gardenal e com muito preconceito pelas outras crianças. Com certeza. Aí aquele menino tem disritmia, não... Que coisa triste. É um menino, não é bom a companhia daquela... Não convida pra festinha que ele tem disritmia. Ai, que tristeza isso, né? Então, pra te ver, né, a famosa dupla penalização. Exatamente. Eu fui vítima da dupla penalização e até hoje sou. Tem muitos colegas que ignoram esse conhecimento, que é científico, que tem comprovação, e que dizem, isso tudo é bobagem. Lá vem a Estela com seus probióticos. Isso é uma grande bobagem, não é? Tratar doença funcional é uma grande bobagem. Que grande Essas ignorância, pessoas né? devem ser encaminhadas para psicoterapeutas, devem lavar uma louça. Eu fui uma vez a um reumatologista com muita dor, uma crise de fibromialgia, e ele falou que eu devia encontrar alguma coisa para eu fazer, que eu estava desocupada. Por isso que eu voltei no consultório com os exames, ele falou, mas já? Eu falei, mas é que eu estou com muita dor. Arranja alguma coisa para te fazer. Então, a pessoa realmente é penalizada, estigmatizada, né? Colocado como a culpa é dela de estar sentindo isso, Cris, né? Uma coisa que me deixa um pouco chateada é que esse pouco caso e às vezes até digamos assim, um comportamento de desvalia do trabalho da gente é feito sem nenhum conhecimento científico. Então, a pessoa se posiciona contra. A medicina integrativa, ela encontra uma dificuldade muito grande de aceitação, assim, nas sociedades mais ortodoxas. E na gastroenterologia, isso aí está muito evidente. Então, nós temos gastroenterologistas que negam a importância da microbiota ou querem fechar os olhos para uma coisa que é impossível e nada mais segura. Mas não vai ter melhora no paciente deles, né? Com esse então, método ortodoxo. Então, é importante, gente, uma coisa inusitada, sim, é uma coisa esquisita, muito, mas é ciência, senão a própria revista Nature, que é a nossa revista mais importante de publicação em termos de ciência no mundo, não teria uma divisão específica só para isso. Então a gente precisa abrir os olhos. É esquisito, falar sobre é engraçado, mas é ciência. Exato. E é um caminho sem volta. Exato. Os ortodoxos são como dinossauros, eles estão fadados à extinção. Eu gostei, adorei essa frase. Tu falou sobre a medicina integrativa, encontra uma resistência. Será porque muitas áreas gostam de deter o poder sobre o paciente, que ele só melhora com ela, e o tratamento é esse que ele aprendeu há 20, 30, 50 anos atrás e vai ser sempre? Mas eles conseguem ter uma melhora do paciente? O paciente consegue chegar a dizer, doutor, estou tomando isso e de fato desinchei, eu melhorei, estou mais calmo, melhor humorado? Eu acho que uma boa parte do preconceito vem porque alguns médicos integrativistas, não vamos generalizar, alguns começaram a trabalhar com esses conceitos de uma forma bastante, digamos assim, como eu posso dizer, dinheirista. Né? Então, são pessoas que cobram altos valores nas suas consultas para darem conselhos como fazer atividade física, fazer dieta, que parece ser uma coisa tão simples e universal. E isso foi gerando nos colegas uma rechaça, uma pecha assim, de picaretagem, como se a pessoa que trabalhasse com microbiota ou medicina integrativa fosse picareta. Que o objetivo desse profissional seria mais o retorno financeiro do que o benefício do paciente. Mas não é verdade isso, ao contrário, Cris, né? E a gente tem pessoas boas, médicos integrativistas maravilhosos, que sofrem muito preconceito em virtude disso. É claro, as pessoas procuram essas pessoas porque elas não encontram respostas nos médicos ortodoxos. Exatamente. E isso acaba inflando o consultório dessas pessoas e fazendo com que elas não tenham espaço. E aí, a natural evolução da coisa cada vez a consulta desse profissional que detém esse conhecimento, que vai fazer tanta diferença na vida do paciente, vai ficando mais valorizada, né? Até por questões de mercado mesmo, de oferta e procura. Então, a gente tem poucos profissionais que oferecem esse entendimento.
primeiro empatia, entendimento, aceitação, e depois, então, a orientação. E isso faz com que eles acabam sendo supervalorizados do ponto de vista financeiro. Sem dúvida. E aí, os ortodoxos que ignoram esse conhecimento, eles veem aquele comportamento como um comportamento que visa um interesse financeiro ou que está se fazendo uma má prática da medicina. É mesmo. Agora, tu falaste sobre depressão. Hoje no mundo, a depressão é uma doença que tira muitos profissionais do mercado de trabalho. Temos índices grandes de pessoas que ficam completamente dependentes de medicação, suicídio. Depressão é um termo, a própria palavra depressão, ela já nos assusta. Agora, se nós estamos falando em uma medicina ortodoxa e uma medicina integrativa, na psiquiatria já existe essa percepção do quanto é importante e necessário pensar lá na microbiota? Existe esse trabalho multidisciplinar entre psiquiatras e gastros, por exemplo? Eu acho que talvez seja uma das especialidades mais abertas, né? Que maravilha. Até por causa, em função do próprio conhecimento, assim, os bons profissionais que se atualizam, eles compreendem que os neurotransmissores do humor são muito dependentes da saúde dos nossos intestinos e da nossa microbiota. Eu mesma tive aula com um brasileiro que trabalha em Boston, que falando sobre o uso de probióticos na depressão refratária. Então, uma das áreas que mais está aberta esse conhecimento, eu acho que é a área da psiquiatria. Nós temos vários profissionais em Santa Maria que já orientam o uso do probiótico, o exercício físico, a boa alimentação, orientam procurar o seu gastroenterologista ou seu clínico geral para tratar melhor dessa situação digestiva que tem uma forte relação e já compreendem que os sintomas digestivos não são consequências da doença psiquiátrica, e sim manifestações diferentes da mesma doença. A própria fibromialgia que tu citaste. A fibromialgia é uma doença de produção de neurotransmissor baixa na musculatura e é dependente da microbiota e da produção deficiente de dopamina e serotonina, ou seja, é uma das doenças ligadas à microbiota. Ela é irmã da depressão e irmã do intestino irritável, da dispepsia funcional. Que irmandade mais desagradável, a gente tem que desassociar essa família. Agora, de que forma, então, já que nós falamos, já que tu citaste agora a fibromialgia, de que forma a pessoa consegue conciliar aí um tratamento, fibromialgia, intestino irritável, muitas vezes, não é regra, a depressão não é regra, né, mas ela... Mas, geralmente, algum grau de transtorno emocional o paciente tem. O paciente tem. Porque está tudo relacionado, né, Cris? Então, primeira coisa que é importante a gente entender, né, que são doenças irmãs, que são facetas diferentes do mesmo problema. E que são pacientes que precisam uma abordagem multidisciplinar. Perfeito. Desde a nutricionista funcional, orientando uma dieta adequada, o treinador físico, a figura do treinador físico, ou então, né, o professor de educação física, enfim, o fisioterapeuta do Pilates, alguém que vá trabalhar essa parte de atividade física, o psiquiatra com auxílio do uso de medicações, porque quando existe um diagnóstico de depressão ou de ansiedade generalizada, o paciente precisa usar a medicação. Sim, né? sim. Então, o seu gastroenterologista para ajudar no suporte da pirâmide da modulação intestinal, reforçando a necessidade do exercício físico, né? O paciente se sente muito cansado. Um dos sintomas mais importantes da disbiose associada à depressão e fibromialgia é o cansaço, que muitas vezes no paciente obeso é considerado como uma preguiça. Exato. Por isso que tá gordo, não se mexe, só deitado. Então, existe um cansaço, uma fadiga. Sim. Essa fadiga, ela é tão ou mais importante quanto maior é a tal da inflamação subclínica, que é a entrada de toxinas através da parede do intestino permeável, inflamado, pela produção de substâncias indesejáveis pelo aumento das bactérias nocivas. E acaba se formando um ciclo vicioso. O paciente tem dor, ele tem cansaço, falta de energia, não se exercita. Exato. Não se exercitando, não libera a dopamina do exercício, que é muito importante. A microbiota, a gente sabe, ela fica cada vez mais doente, com aumento de bactérias nocivas, quanto mais o paciente é sedentário e não se mexe, e não toma sol, vira um ciclo. E não tem experiências favoráveis, porque a gente sabe que o bem-estar emocional
coisas que nos dão prazer vão acabar interferindo na composição das nossas bactérias, se criando um ciclo vicioso. Por isso que eu falo muito para os pacientes, eu recebo muitos pacientes que estão na linha da navalha para fazer a cirurgia bariátrica ou tentar mais uma vez o emagrecimento, o controle dos seus sintomas digestivos, emocionais ligados à questão da desbiose. Tá? Então, é muito importante, né, a gente explicar para eles que eles precisam vencer essa programação biológica ruim. Primeira coisa que a gente faz é essa visão empática, explicar para eles, eu compreendo que tu não tem energia para te exercitar, eu compreendo que pela resistência insulínica determinada pela inflamação subclínica, tu tens uma fome excessiva e tu é impulsionado a comer carboidrato porque as tuas células não estão recebendo glicose, a tua glicose está circulando na corrente sanguínea, sendo transformada em gordura, mas não está sendo queimada pela célula e as tuas células estão cansadas e elas mandam uma mensagem para o teu cérebro abrindo o apetite. Então a fome excessiva, a preguiça ou falta de energia, as dores no corpo, tudo isso é visto de uma maneira muito negativa pelos médicos. Exato. Eles acabam fazendo uma contrarreferência muito ruim. Tá? Então, a primeira coisa é o entendimento profundo das questões fisiológicas ligadas à depressão, obesidade, fibromialgia, desbiose, para que o médico enxergue o seu paciente e compreenda que ele não está diante de um preguiçoso, de um comilão, de um fracote, de uma pessoa fragilizada emocionalmente. Ele que se vitimiza. Exato. Ele está vivenciando uma situação de doença, que é uma doença muito importante. Agora, muito importante essa abordagem correta, até para não afugentar o paciente dali, que às vezes vai sofrer e achar que aquilo ali não tem solução, e tem. Doutora Estela, eu já vou te convidar agora, extrapolamos o tempo, porque o tema é tão importante, gente, é tão necessário e infinito. Próxima entrevista, já deixamos marcada? Deixamos marcada. Muito obrigada. Viu? Este foi o Olhar D de hoje, espero que você tenha gostado. Lembrando que o Olhar D tem um oferecimento de doutora Márcia Abelim Vargas, médica oftalmologista, atendimento com empatia e alegria. Grenoble Imóveis Planejados, projetamos sonhos com design e precisão. Doutora Tanisa Dalmolin, especialista em harmonização facial. Gabitai Salon, excelência, qualidade e estilo. Doutora Vanessa Bock, excelência em harmonização facial. E Nana Clínica, valorize a sua beleza naturalmente. Doutora Estela Mota, gastro e hepatologista, pelo equilíbrio da sua microbiota. Genki Estética e Saúde, a verdadeira beleza floresce quando cuidamos de nossa saúde com amor e dedicação. Doutora Ana Paula Rezende, médica ginecologista, reposição hormonal, segura e ética. E Savoie, moda com conceito. Até amanhã!